Gênesis 6, verso 9. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. E eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betumes por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros de largura. Gostei aqui da Nova Almeida Atualizada, que já fez a conta matemática e já deu o número aqui. Então a arca tinha 130 metros de largura, 130 de comprimento, 30 metros de largura. É isso mesmo, irmão? Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazena com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus havia ordenado, assim ele fez. Senhor Jesus, te agradecemos pela tua igreja, te agradecemos porque o Senhor é o cabeça dela, o Senhor é o dono, foi o Senhor que se sacrificou por ela. E o Senhor tem edificado a tua igreja, e o Senhor faz isso através da tua palavra. Mais uma vez, faça isso, Senhor. Tem misericórdia de nós, fortalece-nos, edifica-nos, consola-nos, exorta-nos, transforma-nos para a tua honra e glória. Oramos em teu nome. Amém e amém. Irmãos, quando nós falamos do dilúvio, talvez alguns sejam tentados a pensar que se trata de uma ficção, de uma mitologia, de algo que não aconteceu, que não foi verídico, que não foi verdadeiro. Mas é interessante quando a gente percebe em algumas civilizações que havia uma história que era contada que muito se assemelhava à narrativa do dilúvio. E essas histórias existiam e elas tinham como objetivo retratar esse período da igreja, o que mostra que a narrativa a despeito do dilúvio não foi algo inventado por alguém, mas entre civilizações pagãs haviam estes contos que, alguns deles, como de Gilgamesh, muito se assemelhava àquilo que a Bíblia descreve sobre o dilúvio. Essa grande inundação do juízo de Deus num período da história humana, fazendo com que todos os seres humanos recebessem a justa punição por causa dos seus pecados, o salvamento de um homem com sua família e assim por diante. Eu não vou entrar nesses detalhes, dado a questão aí do tempo, que é pouco. E aqui nós temos muita coisa preciosa para a gente poder destacar, mas a gente vai tentar aqui ir mais no núcleo das informações, para que você depois possa ir desenvolver também, aprender, crescer, buscar informações e assim por diante. Às vezes um sermão ele é como uma semente, a gente joga, mas compete a cada um de nós também pegar essas informações e potencializá-las, né? O sermão é isso, a ideia não é a gente esgotar todas as informações, jamais vamos fazer isso, não temos nem competência para isso. Mas
vamos tentar nos atentar aqui para algumas coisas importantes desta narrativa. Quem escreveu isso aqui foi Moisés, não é? Ele foi responsável por estes 5 livros que nós temos aqui, que é chamado de Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. O período em que as coisas estão acontecendo aqui retrata um período em que o povo de Deus, depois de viver 400 anos numa civilização chamada Egito, Deus tira esse povo desta terra com a promessa de transportá-los, de levá-los para um lugar, para uma outra terra, terra essa que manaria leite e mel. É uma linguagem usada na Bíblia para descrever os recursos, a fertilidade, a potencialidade deste novo lugar em que aquele povo haveria de viver. Então Moisés, ele, ao receber essas informações e até a revelação de Deus, a finalidade era de dizer para aquele povo que estava saindo do Egito e que agora está prestes a entrar nessa terra. Eles estavam na reta final do processo, eles estão para atravessar o rio e entrar nessa terra prometida, e ali eles haveriam de viver um determinado tempo, porque depois eles haveriam de ser removidos dali por causa também da sua desobediência. Então Moisés queria que o povo tivesse assim uma convicção a respeito de onde eles vieram. Nós somos descendentes de quem? Nós somos de qual linhagem? E isso era importante para eles. Por isso que o livro de Gênesis está preocupado em falar a respeito desses toledotes. Toledotes é um termo hebraico que tem como objetivo falar dos descendentes. Fulano gerou Cicrano, que gerou Cicrano, que gerou Cicrano. Então Gênesis é uma coletânea de famílias, de genealogias, a fim de que aquele povo pudesse então, ao voltar para estes relatos, eles tivessem a convicção de que eles eram o povo da aliança, eles eram o povo da promessa, eles eram descendentes de Jacó, e assim por diante. Jacó que era filho de Isaac, Isaac que era filho de Abraão, Abraão que é aquele com quem Deus fez uma aliança, e assim por diante, de modo a ter convicção, somos de fato povo de Deus, somos gente de Deus, nós devemos viver para Deus, e assim por diante. Aqui então, qual que era o objetivo de Moisés? O povo está prestes a entrar na terra prometida, e ele está falando a respeito de um juízo de Deus. Ele está falando a respeito de um ato de desconstruir. É o que Deus vai fazer. Ele vai desconstruir o que ele fez. Por isso que a narrativa aqui, ela estabelece uma conexão com o começo de Gênesis, ao contrário. Então, no começo ali, vai dizer que a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, dando ideia de um mundo caótico, dando ideia de um mundo não perfeito, dando ideia de um mundo desconstruído, não de um mundo ainda harmônico. Depois as coisas assim vão acontecer. Então, esses relatos aqui de Gênesis 6, ele estabelece um contraste com Gênesis 1 e 2, mostrando que lá em Gênesis 1 e 2, Deus criou, mas aqui agora ele desconstruiu. Ele desconstruiu, ele interfere no mundo, trazendo juízo sobre ele. Então, o que Moisés queria que o povo entendesse? Gente, vocês estão prestes a entrar na terra prometida. Então, preste atenção. Deus tem um recado importante a dar. Vocês têm que tomar cuidado com a lei do Senhor. Vocês têm que tomar cuidado com a aliança de Deus. Vocês não podem descuidar das suas vidas. Vocês têm que estar atentos àquilo que o Senhor exige de vocês. Se vocês se descuidarem, vocês não vão ficar muito tempo nessa terra. Porque houve um tempo em que os homens se esqueceram de Deus, não se importaram com Deus, não deram ouvidos à voz de Deus, e Deus veio a essas pessoas com juízo. Então ele queria ao mesmo tempo encorajar aquele povo que estava prestes a entrar na terra prometida, e que ao assim fazê-lo, eles pudessem sempre lembrar: essa terra pode não ser permanente, porque houve um tempo em que Deus veio, que Deus visitou, que Deus trouxe juízo. Mas era também, irmãos, uma mensagem encorajadora. Sabe por quê? Porque aqui nós não temos apenas uma desconstrução, nós temos também um recomeço. Nós temos um recomeço, porque veio um dilúvio, mas depois nós temos a aliança de Deus com o homem. A história recomeça. Deus vai falar com Noé praticamente aquilo que ele falou com Adão.
agora você vai multiplicar, agora é hora de crescer, agora é hora de encher a terra. Ele vai fazer com ele uma aliança. E isso era muito sugestivo, porque vejam vocês, o povo viveu 400 anos no Egito. O povo agora caminhou 40 anos no deserto, e eles estão prestes a entrar na terra. O que o Senhor estava dizendo para eles? É hora de recomeço. É hora de reconstrução da vida. Então é sobre isso que eu quero falar aqui. É hora de recomeçar. E o que esse texto tem a nos ensinar? Eu quero aqui caminhar em 3 direções. Primeiro, verso 9 a 12. Quais as informações que temos aqui? Nós temos um homem vivendo para Deus no mundo onde as pessoas viviam para si mesmas. Então o texto está dizendo aqui o seguinte, olha só. São essas as gerações de Noé. Noé, quais são as suas qualidades? Era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e viu que estava corrompida, pois todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então olha só que interessante, o texto já começa descrevendo que o mundo estava debaixo do domínio do pecado, as pessoas não estavam se importando com as suas vidas morais, não estavam importando com valores de Deus, o homem, e era continuamente mau os desígnios do seu coração, conforme foi falado domingo passado, do verso 1 até o verso de número 8, e aqui nós temos um contraste, nós temos uma civilização inteira de pessoas que não se importavam com Deus. Nós temos uma civilização pré-diluviana que viviam para si mesmas. Jesus Cristo vai interpretar o dilúvio dizendo assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, os homens, as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, ou seja, eles estavam altamente voltados para as questões desta vida, não se importavam com essas questões espirituais, não se importavam com esse negócio de viver pela fé, não tinha preocupação a respeito dos valores de Deus, eles estavam preocupados consigo mesmos. Eram pessoas que queriam apenas viver a vida, aproveitar da vida, trabalhar, ganhar dinheiro, viajar, passear. E o que há de errado nisso? Nada. Só que eles faziam tudo isso esquecendo de quem? Do doador dessas coisas, que era o Senhor. Então Jesus Cristo disse assim, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será os dias que vai anteceder a vinda do Filho do Homem. Só que o texto vai dizer que nesta geração, que não se importava com valores espirituais, que não se importava em viver para Deus, andar com Deus, fazer a vontade de Deus, Deus coloca a luz no homem. Temos um contraste entre alguém que anda com Deus e uma multidão que vive sem Ele. Nós temos um homem justo, nós temos aqui alguém que buscava ter um relacionamento correto com Deus, alguém que se utilizava dos meios corretos para se relacionar com Deus. Era este homem, ele vivia segundo os padrões estabelecidos por Deus. Noé era alguém que buscava isso na sua vida. Qual é a vontade de Deus? Eu quero viver na vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. O que Deus condena e o que Deus aprova? O que agrada a Deus, o que não agrada a Deus? Essa era a vocação daquele homem. Ele fazia essas perguntas, por isso essa ideia de alguém justo diante de Deus, porque ele procurava viver segundo os padrões que Deus havia estabelecido. Mas ele não era apenas justo, ele era também íntegro. A ideia de completo é alguém que se dedicava de maneira sincera a Deus, é alguém que amava e buscava a santificação por inteiro, por completo. Não havia pontos obscuros na vida de Noé. Alguém que foi colocado à parte quando comparado com outras pessoas da sua época. Trata-se aqui de alguém, irmãos, que se abstinha de pecar. Se tinha algo que Noé não gostava de fazer, é de transgredir a lei de Deus. É de pecar contra o Senhor. Ele não gostava disso, ele fugia disso. Alguém que não tinha prazer no pecado, alguém que não desejava, pecava sim, mas não porque ele gostava. Pecava sim, não porque ele procurava. Pecava sim, não porque ele assim o desejava. Não era o pecar sem querer, querendo. Não. Era aquilo que João diz. Filhinhos, eu tenho escrito para vocês, para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, temos um advogado. Então a ideia aqui desse homem íntegro é de que não havia falhas evidentes na vida de Noé.
Não havia falhas assim claras na vida e no caráter daquele homem. E o texto vai dizer que este homem, ele andava com Deus. A ideia aqui, irmãos, é de uma comunhão baseada na confiança no caráter de Deus e também nas promessas de Deus. A ideia é de alguém que tinha intimidade com Deus. Assim era Noé. Assim era este homem. Agora, olha só que coisa interessante. Enquanto esse homem andava com Deus, enquanto esse homem buscava viver segundo os valores de Deus, enquanto esse homem ele fugia do pecado, daquilo que era contrário à vontade de Deus, nós temos aqui uma multidão de gente que está vivendo na contramão desses valores. A terra estava corrompida à vista de Deus. Parece que os homens viviam para fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Parece que os homens viviam para satisfazer os seus desejos. E é muito interessante, porque a ideia de corromper aqui dá a ideia de desfigurada, de estragada, quase que sem forma e vazia, não é? De Deus, da graça dele, do conhecimento dele. As pessoas não almejavam e não buscavam a piedade. E olha que contraste, irmãos. Noé andou com Deus quando a sua geração se afastava cada vez mais dele. Noé viveu pela fé no mundo de incredulidade. Noé viveu em santidade no mundo de pecados. Noé pregou o que os homens não queriam ouvir. Noé viveu na contramão da sua geração. Noé viveu o presente com os olhos no futuro. Noé viveu numa dimensão espiritual, numa sociedade altamente materialista. Noé teve contentamento em Deus quando os homens buscavam contentamento nas coisas desse mundo. Noé foi uma luz de Deus no mundo de escuridão. Noé foi uma atalaia do Senhor e pregou a verdade num mundo de engano. Que coisa assustadora, alguém que anda com Deus, alguém que ama o Senhor. Então aqui nós temos este homem que viveu, este homem que andou com Deus, esse homem que procurou fazer aquilo que era do agrado de Deus, um homem que viveu para Deus no mundo onde as pessoas viviam para si mesmas. É diferente de hoje? Quem é o crente? Quem é o cristão? Não deve ser aquele que vive para o Senhor? Não deve ser aquele que busca fazer a vontade do Senhor? Como a Bíblia descreve aqueles que não têm conhecimento de Deus? Ela diz, eles vivem para fazer a vontade da carne, ou seja, dos seus desejos e dos seus pensamentos. Noé estabelecia um contraste. Ele era uma luz de Deus num mundo de trevas. Segunda coisa que o texto nos ensina, irmãos, é que diante de uma corrupção total, só um juízo universal de Deus. Porque o texto vai dizer, então, a partir do verso de número 3, assim: Então disse Deus a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. E eis que eu destruirei, eis que os destruirei juntamente com toda a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela fará compartimentos. Aqui temos todas as descrições dessa arca que foi feita, projetada para flutuar. Não tinha leme, não tinha nada. Era simplesmente, não poderia e não deveria permitir que água ali a invadisse. E sabe o que eu fiquei pensando essa semana? Noé gastou 120 anos para construir aquele negócio. Irmãos, e a madeira deu conta. Milagre de Deus aquilo. 120 anos para construir uma embarcação com essas dimensões de 130 metros, conforme está aqui, 13 metros de altura e 30 e poucos metros aqui de largura. E aqui, possivelmente, foram colocados animais filhotes, pequenos, não é? Algo em torno ali de 580 vagões de trem. Poderia se colocar algo em torno de 125 mil ovelhas dentro daquela embarcação. Então, temos aqui esta configuração. Não vou entrar em detalhes a respeito dessas questões, mas vejam vocês que Deus resolveu intervir com juízo. E ele disse isso para Noé: Noé, é momento de visitar a terra com juízo, porque esses homens, eles amam o pecado, eles têm prazer no pecado, não se importam comigo, e é tempo de visitá-los com juízo. Deste modo você vai fazê-lo. E olha que Deus dá todas as coordenadas para aquele homem construir aquela embarcação, não é? Porque o verso 17 ele diz: porque eu vou trazer um dilúvio de águas. Agora presta atenção, dilúvio para nós aqui é uma palavra conhecida, mas para Noé não, nunca aconteceu. Era um fato inusitado, era um fato novo.
eu vou trazer um dilúvio de águas sobre o mundo, sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. E aqui aquelas questões, se isso foi universal, tendo em vista que o homem estava concentrado naquela região ali do Oriente Médio. Mas, irmãos, o que o texto está dizendo é que diante de uma corrupção total do homem, Deus veio com um juízo universal também sobre este homem. O coração do homem era continuamente mau e Deus resolve tratar o pecado à altura dele. Deus resolve intervir de maneira radical, de maneira dura, e é tão interessante a narrativa do dilúvio que em vários lugares da Bíblia ele vai aparecer. Se você percebeu, no texto de Salmo 29, ele ali está, né? A expressão. Jó falou a respeito dele, Isaías mencionou, Mateus falou sobre ele, Lucas também, o apóstolo Pedro também mencionou, e ele o fez a fim de encorajar os crentes a viverem em santidade. Ele diz: lembrai-vos que houve um dia que Deus visitou aquela civilização com juízo, porque os homens não se importavam mais com Deus. Diante desta visitação do juízo de Deus, fiquem atentos, vivam em santidade, busquem a Deus, vivam para a glória de Deus. Não vivam para fazer a vontade da carne e dos pensamentos, não façam isso. Então aqui, irmãos, Deus está visitando e haveria de visitar com esse juízo, com essa manifestação da sua justiça, a uma geração que não se importava com Deus. Agora, tristemente, Jesus diz que assim como foi lá, vai voltar a acontecer. Ele diz que nós vamos ser pessoas que vamos buscar apenas contentamento nas coisas dessa vida. Vamos nos importar apenas com trabalho, com lazer, com diversão, comer bem, vestir bem, curtir a vida, desfrutar da vida. E aí quando a pessoa pergunta assim: mas onde é que está Deus na sua vida? Deus? Não sei de Deus. Eu vivo para fazer a vontade, eu trabalho para mim ter o meu dinheiro, para curtir, para fazer o que eu quero, da minha maneira, do meu jeito. Jesus diz: vai ser assim de novo. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio. E é por isso que aqui temos a manifestação desse juízo de Deus sobre estas pessoas. Noé construiu esta arca, é interessante, olha só o verso 17. Porque eu vou trazer um dilúvio de águas, mas é só aqui que ele vai falar do que ele vai fazer. Porque antes ele disse que vai vir um juízo de Deus, mas ele não falou como. E falou assim: construa uma arca. Por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz que pela fé Noé fez o que fez. Porque, irmãos, nunca tinha chovido. Se a gente falar assim, vai ter inundação no Rosh Dali e a previsão meteorológica informa. Você vai dizer assim: de novo? Mas se bem que resolveu o negócio ali. Parece que faz tempo que não tem problema dessa natureza, né? Mas a gente já viu, né? Vai ter alagamento na cidade. Ontem mesmo foi cancelado várias coisas aí, porque tinha uma previsão de rajada de vento de até 100 km por hora, não sei mais o que, e tudo mais. Então a gente já viu essas coisas acontecerem aqui. Mas aquilo não, irmãos. Construir uma embarcação, um homem, naquela proporção, uma obra de engenharia extremamente delicada, cortar tudo aquilo, preparar, alinhar as madeiras. Imagina um andaime do negócio. Era, irmãos, um prédio aqui de quase 4 andares. Era um estaleiro. E o texto não informa que havia uma multidão com aquele homem. Não é? Então, veja vocês, o trabalho, a dedicação. Agora, imaginem vocês como que Noé não foi alvo de chacota das pessoas. Tem um doido ali, está fazendo um negócio aí, uma embarcação aí, mas até hoje não desceu água assim, não sei. Ó. Você mora onde, fulano? Eu moro perto lá do tal do Noé que está fazendo aquele elefante branco. Irmãos, pensem vocês que alguém que andou com Deus, que ouviu a voz de Deus, mas que certamente se passou como doido, como louco. Esse termo não é muito estranho não, porque nós somos chamados de doido. Esse povo, esses crentes, é tudo doido esses caras. Eles falam um negócio de um Deus aí, que você não vê, você não pega. Eles falam que Jesus vai voltar de onde? Onde que ele está, meu Deus do céu? Não é? Fala de juízo final, misericórdia. Ah, tu não crê em juízo final, não? Tu acredita no coronavírus ou não? Ele foi local ou foi mundial? Você conseguia imaginar na sua vida que viveria para ver o mundo parar? Eu nunca na minha vida ia imaginar um negócio daquele.
travou tudo, parou tudo. De repente, cidades inteiras ficaram como que fantasmas. Tá certo? Então, veja vocês, irmãos, que o texto chama atenção para essa manifestação da justiça, do juízo de Deus, e é interessante que Deus dá todas essas coordenadas para Noé, né? E eu quero aqui abreviar o tempo. Veja você, o capítulo 8, verso 4, diz assim, ó: no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Ararat fica na Turquia. Essa montanha, ela tem algo equivalente a quase 5.200 metros acima do nível do mar. Presta atenção. A arca pousou ali. Se é a mesma referência que temos hoje, é uma montanha de quase 5.200 metros acima do nível do mar. Então, irmão, é água. Tá certo? É um juízo de proporções assustadoras e avassaladoras. Mas eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: diante de uma corrupção total, somente uma graça especial de Deus. Porque veja vocês, irmãos, está tudo desandado. Mas no verso 18 temos um facho de luz, de graça, de bondade, de misericórdia. Diz assim o verso 18: mas com você, ai, 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 ufa, está tudo ruim, tudo ladeira abaixo, tudo desandado, tudo pervertido, tudo corrompido, tudo estragado, o pecado tomando conta, não é? Mas aí entra um adversativo, mas com você. Você já viu isso em algum outro lugar da Bíblia? Em Gênesis 3 é o mais da tragédia. Aqui é o mais da graça, da bondade, assim como Efésios capítulo 2, verso de número 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida. E aqui então, irmãos, nós temos esse mais da bondade, da misericórdia, da graça de Deus, em chamar o homem e fazer com ele uma aliança, mas com você estabelecerei a minha aliança. É a primeira vez que aparece essa palavra aqui também no livro de Gênesis. Então eu vou fazer com você a minha aliança e você entrará na arca. Mas você não vai sozinho não, cara. Tua mulher vai também. Mas não apenas a tua mulher. Os teus filhos também. Mas não apenas eles. As noras também vão entrar junto. Quem que vai entrar na arca, irmão? Toda a família daquele homem. Tua família é importante, viu? Tua família é importante para o Senhor. Ele não quer salvar apenas o filho, ele quer salvar o pai, quer salvar a mãe, quer salvar os irmãos. Eu creio nisso. Eu vou fazer uma aliança com você, e você vai colocar todos os animais aí segundo a sua espécie, de 2 em 2, né? Mas olha só como é que termina o verso 22. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim se fez. Antes disso aqui, sabe o que é que chama a atenção também? É que Deus trouxe todos aqueles animais. Noé não teve que sair correndo atrás de nenhum deles. Porque o Criador tem domínio, controle sobre toda a criação. Não é? Então todos esses animais entraram ali de 2 em 2, segundo a sua espécie. E isso é muito belo na narrativa bíblica. E o texto resume falando desse homem. Noé fez tudo conforme aquilo que Deus havia ordenado. Agora imagina aquele povo que estava para entrar na terra prometida. Eles leem isso dizendo: esse Noé andou, esse Noé obedeceu, esse Noé fez tudo o que Deus fez, esse Noé é aquele com quem Deus fez uma aliança. E Moisés estava dizendo para aquele povo: vocês que estão para entrar na terra prometida, Deus tem uma aliança com vocês. O que nós fizemos aqui hoje? É a declaração de que Deus está em aliança conosco. Somos gente de Deus, somos povo de Deus, alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. A ceia está dizendo: eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. E aqui Deus faz isso. A corrupção era total, mas tinha graça. Temos aqui 2 palavras preciosas nesses poucos versículos. A palavra graça, porque Noé achou graça diante do Senhor. E temos a palavra aliança. Irmãos, são 2 palavras das mais bonitas que temos em toda a Escritura, e é pela primeira vez que elas aqui aparecem. A ideia aqui de aliança é que Deus se compromete em salvar o homem,
mas o homem também se compromete em amar a Deus. Aliança é isso. Deus se compromete em nos salvar, mas nós também assumimos um compromisso com Deus. Quando um crente se converte, ele entra em aliança com Deus. Ele está dizendo para o Senhor assim: já não sou eu quem vive. Completa aí, irmão. Estou crucificado com Cristo. Deus diz: eu vou salvar você, mas você também precisa assumir um compromisso comigo. Por isso que um crente não entrega a vida para Jesus, disse assim: meu corpo, minhas regras. Acabou, irmão, você está em Cristo. Se você está em Cristo, as regras é de quem? É de Cristo. É tudo de Cristo. O seu pensar é de Jesus, o seu falar é de Jesus, tudo que nós fazemos é de Jesus, o seu dinheiro não é seu, é de Jesus. Você trabalha para quem? Não, eu trabalho para a glória de Jesus. Tudo muda na vida de alguém que está em Cristo Jesus. E aqui então Deus estabelece esta aliança, e o texto diz: assim fez Noé. Vamos caminhar para terminar, né? Veja, irmãos, poucas palavras são usadas aqui para descrever uma vida de muito trabalho. Quantos anos? 120. Cortar madeira, transportar para o local da construção, preparar, unir as pranchas, o trabalho para preparar toda a alimentação para a sua família e para todos os animais. Só resume dizendo assim: assim fez Noé, conforme tudo que o ordenado. Irmãos, a obediência ao que Deus havia determinado mostrava de forma muito clara o cuidado que o povo de Deus deveria ter Liga o microfone cruzeirense aqui. Pois eles estavam prestes a entrarem na terra prometida, e a aliança de Deus com eles, irmãos, deixaria claro que a quebra dessa aliança poderia trazer consequências muito duras. Eu quero recomendar para você ler Deuteronômio 28. As bênçãos e as maldições da aliança. Deus dizendo: se vocês andarem comigo, bênção. Mas se vocês forem rebeldes, infelizmente, nem tudo vai terminar bem. Deixa eu tentar resumir aqui algumas aplicações para nós. Irmãos, primeira coisa que a gente aprende aqui em Noé, a aliança do recomeço. Mas em Cristo, a aliança da nova criação. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Criatura ali você pode substituir por criação. Você foi feito de novo. Um crente é aquele que tem novas disposições, novos desejos, novas vontades. Um crente vai continuar pecando? Vai, mas ele não vai ter mais prazer nessas coisas, ele vai lutar contra isso, porque o desejo do seu coração é viver para a glória do Senhor. Então nós temos este momento maravilhoso na vida, esta nova criação, este novo ambiente, estamos neste relacionamento com o nosso Deus e devemos viver para o seu inteiro agrado. Por isso os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, já não vivem mais para si mesmos. Segunda coisa, irmãos, o que há nas religiões existentes no mundo que as tornam insuficientes? Por que nós não estamos dizendo aqui, continue sendo religioso, continue acreditando em qualquer coisa, não tem problema não. Onde está a insuficiência das religiões? É que elas não se valem, irmãos, dos mecanismos e dos meios que foram estabelecidos por Deus. As religiões não têm Cristo como mediador dessa aliança. As religiões não têm Cristo como suficiente da aliança. As religiões não falam sobre a salvação pela graça de Deus, mas falam a respeito do que você tem que fazer para que você agrada aos deuses. Ao passo que na fé cristã nós estamos falando de um Deus que providenciou essa salvação para nós. Por isso que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida existente. Porque Ele é o único mediador que existe entre Deus e os homens. Não existe nenhum outro. Não tem Madre Teresa de Calcutá, não tem Paulo, não tem Apolo, não tem Pedro, não tem ninguém. O único mediador que nós temos, que faz com que nós temos direito e acesso à presença de Deus é Cristo Jesus. E essa verdade você não encontra em qualquer religião. Somente na fé cristã. Somente. Por isso que não é questão de soberba, não é questão de orgulho, mas é Deus quem disse:
Ele é o único caminho, porque Ele é o único mediador, Ele é o único sacerdote. Terceira coisa, é que nós temos por salvação a longanimidade de Deus, irmãos. O apóstolo Pedro disse isso lá em 2 Pedro 3,15. Aprendemos aqui na longanimidade de Deus que aguardou nos dias de Noé. Quantos anos Noé pregou? Quem acertar ganha um café. Quantos anos Noé pregou? Quantos? 120. 120 anos teve um homem, teve um pastor, teve um evangelista, pregando a uma geração: Deus vai vir, Deus vai manifestar o seu juízo, arrependam-se. O que o povo fez? Não estava nem aí. Que isso, rapaz, juízo final, esse cara está doido. É um doido aí, doido varrido. Tem um negócio que me chama a atenção naquele filme 2012. Quem já assistiu 2012? Muito interessante. Aí tem um momento assim que quando o pau quebrou mesmo, que o cara viu lá que fazia parte do governo, que o negócio era real, a previsão dos maias, é isso? Ou dos incas? Dos maias, né? Aí o cara falou assim, em pensar que esse bando de doido tinha razão. Vai chegar o dia em que todos que estão desdenhando dos crentes vão dizer: e eu que pensava que esses crentes era tudo um bando de doido. Mas eles estavam com a razão. Noé foi tratado assim, irmãos. Mas ele estava com a razão. Mas veja que Deus, por 120 anos, chamou um povo ao arrependimento. Todo domingo Deus faz isso com a gente aqui. Deus nos chama ao arrependimento, Deus nos diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para mim que sou rico e misericordioso em perdoar, deixe essa vida de pecado, rompa com isso, dedique-se a mim, viva para a minha glória. A longanimidade de Deus, Deus é gracioso, é misericordioso, Ele é longânimo. Noé trabalhou 120 anos, quem se converteu? Só entrou ele e a sua família. Ministério fracassado, não? Para uma geração como a nossa que gosta das multidões, que gosta assim, né? Pastor bem-sucedido é pastor das grandes igrejas. Quantos membros tem na sua igreja? A primeira pergunta quando você está numa coisa assim: você é de qual igreja? Ah, irmão, estou numa igreja assim, a luta, irmão. Tem quantos membros? Ah, misericórdia de Deus, tem 3.000. 3.000? Sua vida muda, cara. Você vai pregar nos grandes congressos que existem no mundo, porque você é bem-sucedido. Sua igreja é grande. Você é conhecido mundialmente. Quantos membros tem na sua igreja? Tem 8. É eu, a mulher e os meninos. E tem umas meninas lá que estão de olho neles, então elas vão na igreja por causa dos meus filhos. Elas estão indo lá, mas é por causa dos meninos. Rapazes bons, maravilhosos, trabalhadores, lindos. Então elas só vão na igreja por causa dos meninos, porque elas estão namorando. Quem é que nunca foi na igreja por causa do namorado aqui? Levanta a mão. Eu me converti por causa disso, rapaz. A minha motivação, quem que é? Aquela que está lá dizendo: acaba com o culto, meu pastor. Falo mesmo. Vamos terminar aqui. Irmão, o único lugar seguro contra o dilúvio estava onde? Na arca. Na arca, irmão. Hoje, o único lugar seguro para ser salvo do juízo final e eterno está em quem? Em Cristo. Está em Jesus de Nazaré. É o único lugar seguro que você tem. E é para lá que Deus te chama a ir. Vamos tentar terminar. Outra coisa, irmãos, um cristão precisa ter uma vida distinta de um não cristão. A vida de Noé destoava do resto. A vida de Noé brilhava, a vida de Noé reluzia. Uma pessoa que crê em Cristo, que se converteu, que entregou a sua vida a Ele, deve ser uma pessoa distinta daquele que não crê. Um não crente, irmãos, pode até viver valores vividos por um não crente, mas um não crente não pode viver esses valores pela motivação correta, que é o relacionamento com Deus. Irmãos, Deus nos convidando a esse relacionamento de proximidade, de intimidade, de transformação. E vamos orar terminando pensando nisso aqui. Você está andando com quem?
Andar com Deus, veja, Noé andava, não é passado, é ato contínuo. Ele andava. É vida na presença de Deus. Você pode ficar de pé e vamos orar? Terminando. Antes que uma carta de divórcio chegue lá em casa. O culpado é o Denis. Irmão, você está desigrejado? Deixa eu te dizer uma coisa. A igreja não salva. A igreja ajuda os salvos. A igreja é a comunidade dos salvos. Deixe esse orgulho. Desigrejado é para pessoas orgulhosas, que diz assim: não preciso de ninguém, sou autossuficiente, sou independente. Por isso a igreja é para os fracos. É para quem olha para o coração e diz: eu preciso de Jesus, mas eu preciso também da comunhão dos santos. Volte-se para Ele, que é rico em perdoar. Quer saber como? Pergunte-nos, tá bom? Estamos aqui para ajudar. Querido Deus, te rendemos graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, porque no mundo de tanta maldade, de corrupção, de perversão, o Senhor chamou um homem e fez com ele uma aliança. E muito obrigado a Deus, porque em Cristo o Senhor está em aliança conosco e nos chama a desfrutar das bênçãos dessa aliança. Perdão de pecados, certeza de salvação, certeza de que nós não estaremos debaixo de uma condenação no juízo final, porque o Senhor vai voltar, diz a tua palavra. Assim como Noé pregou sobre esse juízo, hoje nós dizemos também, Senhor, que Cristo vai voltar e vai julgar a cada um segundo aquilo que tiver feito por meio do seu corpo, a despeito da maneira como viveu. Dá-nos a bênção, Senhor Deus, de vivermos com essa consciência, com essa sobriedade, e por isso dá-nos a graça de vivermos em santidade para a tua honra e para a tua glória. Abençoe a vida de cada um que aqui está, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê graça, que o Senhor sustente, rico e poderosamente no nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos e com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.